Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário com uma especialista na área, que é a doutora Rúbia Cacique. Ela já trabalhou por 10 anos no INSS e ela é especialista nessa causa, como eu falei. É um assunto muito complexo e a gente trouxe ela justamente para desmistificar e tornar mais fácil esse tema que sempre envolve muitas pessoas da nossa sociedade nas mais diversas épocas da vida, tanto no sistema privado como na vida do cidadão comum, né, na nossa vida. Doutora Rubia, muito obrigado pela visita. Boa tarde. Boa tarde. Sou eu que agradeço a oportunidade, a satisfação é toda minha. Ok, eu queria que a senhora nos falasse um pouco sobre o direito previdenciário para a gente começar depois algumas perguntas, né? Até mesmo porque eu também quero aprender. Certo. O direito previdenciário, ele é apenas um do ramo da Seguridade Social, porque eu acredito que vocês vão me perguntar do LOAS, do benefício assistencial depois, Sim, né? com certeza. Então, quando a gente fala em previdenciário, a gente delimita apenas um dos ramos da Seguridade Social, né? Que são três. Seguridade Social é o conjunto, que existem três dentro, que é a Seguridade Social, que é a Previdência Social, a Assistência Social e o SUS, né? O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele é o responsável por manter e gerir dois destes, que é a Previdência Social e a Assistência Social. A Previdência Social, ela possui um caráter contributivo. A pessoa necessariamente precisa pagar, haver contribuição ou tempo de exercício de atividade, a depender do caso, quando se tratar do segurado especial rural, que não há uma contribuição direta mensal, mas há uma presunção de contribuição pelo a comercialização da safra, há essa presunção. Então tem que apenas comprovar o exercício da atividade. Já a assistência social, o caráter ele não é contributivo, é justamente para quem não contribuiu, que é o benefício da lei da assistência social, que a gente chama popularmente de LOAS, né? Que são apenas dois benefícios, é o benefício por incapacidade para o deficiente e o benefício para o idoso, seja homem, seja mulher, aos 65 anos de idade. Contudo, não é só isso. Não é só ser idoso e não é só ser deficiente. Precisa preencher os critérios de renda per capita. Quais são esses critérios? Os critérios de renda per capita são... a legislação ela fala assim, e é um nome forte, mas é o usual. Critérios de miserabilidade. Dentro de uma família, a pessoa não pode receber individualmente, mensal, mais do que R$238. Fica meio que impossível obter. Irrisório, né? É irrisório. Uma renda dessa. E assim, a presunção é assim. Você não tem condições de se manter, a sua família também não pode ter. Então, assim, dentro de um conjunto, de um grupo familiar, tem que ser todas as pessoas, tipo, a mulher quem precisa. Ela recebe R$238, mas o marido recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, não vai ficar elegível para benefício assistencial. Ainda que esteja deficiente, não passou pelo critério administrativo, que é o critério de elegibilidade social, assistencial, entendeu? Então, assim, como que se dá o benefício assistencial? Vamos começar a falar dele, porque você imagina que dentro de uma unidade de agência de previdência social, seja aqui ou em qualquer lugar do país, 50% dos requerimentos de benefício são previdenciários, 50%. Dentro dos benefícios previdenciários nós temos as espécies várias: salário maternidade, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio reclusão, aposentadoria por tempo de contribuição, são várias espécies, ok? Sim. O benefício assistencial são só duas, não foi isso que eu disse? Sim. 50% é benefício previdenciário, 50% é o benefício assistencial. O que essa estatística ela conta para nós? Que as pessoas não se preocupam quando estão em vida ativa, trabalhando, que um dia vão necessitar, não de aposentar, mas diversas outras coisas. Porque quando a gente fala de direito previdenciário, a gente fala de fato gerador. O que é o fato gerador do direito previdenciário ao auxílio doença, por exemplo? É a doença.
Certo. Então, tem que haver em nós, cidadãos, uma preocupação de implementar a carência para que, se porventura surgir o fato gerador chamado doença, nós estejamos segurados. Por quê? Vamos pensar na nomenclatura da autarquia previdenciária. Instituto Nacional do Seguro Social. Seguro social. Quando a gente pensa num seguro, o que é que vem implícito nessa palavra? O caráter contributivo, né? Claro. Então, necessariamente tem que haver esse caráter, não é só estar doente. É isso que eu sempre procuro, quando ainda trabalhava na autarquia. As pessoas teriam que se preocupar em estar pagando a Previdência. Pagando a Previdência. Então, essas são duas situações. Eu estou mal, eu estou doente, aconteceu alguma coisa comigo, eu tive nenê, eu preciso do salário maternidade. Aí entende, eventualmente, que o fator teve nenê, né, está implícito o salário maternidade, sim, claro. mas não é. Né, é para a trabalhadora que preenche os requisitos, a carência, tudo certinho. Contribuiu. A depender do caso, cada caso é um, sim, né? E aí pronto, junto com o fator gerador chamado parto, deu certo o benefício. Para a aposentadoria da mesma forma, cada um tem uma carência, cada um tem um critério, a depender de cada região do país, a depender de, inclusive, cada tipo de trabalhador, né? Voltando para o LOAS, benefício assistencial. O idoso, da mesma forma, falamos do deficiente, ficou deficiente, ninguém tá pobre mesmo, está cumprindo os critérios de miserabilidade, dessa forma mesmo que a legislação usa a expressão, né? Está idoso. Qual é a regra do idoso para o benefício assistencial? 65 anos. Ah, doutora, mas é só para a mulher? Não. É para a mulher e para o homem. Né? Aí, para esse, aí pega o Estatuto do Idoso, é o que fundamenta o espírito dessa lei da assistência social. Né? E também a Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, inclusive o homem e a mulher. Né? Então, ok. Essa é a norma que vige hoje. Então, tanto para o idoso quanto para o deficiente, não contribuiu, está em algum dos fatores geradores, idade ou deficiência, tem que estar acumulado também com o critério da miserabilidade ou da a baixa renda, que a gente fala também, né? Baixa renda. Como que afere isso? CAD único, Cadastro Único Nacional, que é uma base de dados do governo federal que tem sido utilizada para muitos benefícios assistenciais. Bolsa Família, Bolsa Escola, Minha Casa Minha Vida, veio também para a assistência social. Então, hoje, se uma pessoa vai requerer um benefício assistencial, é importante que ele saiba que tem que passar pela assistência social, passar pela triagem dos profissionais ali, que vão muito provavelmente fazer uma visita no lar, verificar se aquelas condições declaradas, verbais, correspondem com a realidade de fato, né? Então, todos esses detalhes. Viu que está elegível para essa condição, é 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, um salário mínimo dividido por 4 para cada pessoa, ok, benefício assistencial. Mas o benefício assistencial, ele não é positivo para uma pessoa, é só para o caso de realmente essa necessidade. Tem que analisar com profundidade. O que a gente vê hoje é profissionais, infelizmente, que não sabe analisar o direito previdenciário. Ah, não sei se vai dar certo, mas não vou usar. Prejudicou a vida daquela pessoa. Sim. E às vezes ele tinha direito a outras coisas, sim. Porque o direito previdenciário, você tem que saber analisar o direito da pessoa. Tem que ir profundamente, você tem que dar umas outras sugestões. Peraí, mas você teve carência lá atrás. Implementou carência, não está na carência hoje. Mas que tal pagar aqui algumas guias? Vamos pagar umas 6 aqui e recuperar a carência, claro, para poder entrar num benefício previdenciário que vai te dar dignidade, vai te dar 13º. Não é verdade? Não é interessante? Aí eu sempre falo isso para as pessoas. E aí a pessoa acaba que se motiva. Outro detalhe, está em benefício assistencial LOAS. Epa, mas vou ter que morrer, desculpa a palavra, nessa condição de LOAS, né? Se eu falecer, a minha esposa não fica com pensão. Se eu falecer, meu esposo não fica com pensão porque não gera direito, né? A pensão por morte. Não, tem solução, a legislação traz solução. O
o beneficiário de benefício assistencial LOAS pode pagar a Previdência como contribuinte individual facultativo. Olha que coisa legal. Nossa, bacana isso. Muito pouca Muito. gente sabe disso. Quase ninguém. Quase ninguém sabe. Não sabe. Com certeza. Eu sei que não sabe. Então, pode pagar nessa modalidade. Contribuinte individual facultativo, 11%. A guia sai em torno de aproximadamente R$104. Paga ali. Às vezes estava faltando um pouco para se aposentar. Eu contribuí 12 anos da minha vida, mas agora não deu mais, a coisa ficou complicada, eu fiquei doente. Está recebendo o BPC? Paga mais 3 anos. Exato. Depois chega lá na INSS e pede para poder cessar o BPC. Olha, eu não quero mais o BPC. Eu quero pegar os meus 12 anos de CTPS. Eu já paguei aqui as guias, olha aqui que bonitinho, cumpri a legislação e agora eu quero me aposentar. Né? Quer dizer, que coisa falta bacana. de orientação, né? Exatamente. Então, isso é possível para o BPC. Outra coisa, pagando lá, está recebendo LOAS, está pagando ali o BPC, não deu tempo, eventualmente, de chegar a hora de uma aposentadoria, veio a óbito. Estava pagando. O cônjuge tem direito à pensão. Olha só. Interessante, né? Muito interessante. Muito bacana. Então, falamos do BPC. Acredito que deve ter mais coisas para falar, mas acredito que o tempo é exíguo também. Vamos para o benefício, os previdenciários, né? Como eu falei, o caráter é contributivo. A presunção é de que quem queira qualquer dos benefícios previdenciários tem que haver contribuição, seja ela de verdade a remuneração lá nos cofres do INSS, ou seja ela na forma que o governo costuma chamar de subsídio. O que é o subsídio? É o rural. É o nosso rural. Rondônia é eminentemente rural. Sim. Né? Então, o segurado especial rural é aquele que eu tenho, assim, todos eu tenho, mas é o que eu mais tenho carinho para analisar. Eles chegam na frente da gente com aquelas documentações antigas, às vezes desacreditados, cansados, né? E não sabem, assim, por onde começar com aquilo. Via de regra, os sindicatos... E uma dificuldade para conseguir algumas documentações, não é? Os sindicatos rurais fazem um trabalho impecável a nível de estado, porque são entidades preparadas para poder orientar, né? Tem treinamentos frequentes, a FETAGRO, as federações estão constantemente instruindo eles dentro da categoria dos segurados que eles, via de regra, representam. Mas aí há aquelas dúvidas. Doutora, mas... eu preciso mesmo do sindicato, eu sou rural, eu preciso mesmo necessariamente estar atrelado minha vida previdenciária com o sindicato? Não parece que está? Parece. Parece, né? Parece, com certeza. E não está. Não. Sindicato, a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado. É uma prerrogativa. Você pode, para facilitar a sua vida, mas às vezes a sua vida já está facilitada o suficiente. Você não tem que necessariamente, né? Com certeza. Mas aí você tem que o quê? Conhecer da legislação previdenciária. Teria que, em tese, né? Conhecer. E o sindicato, ele já está mais ali lidando e facilita. É como um despachante, vamos dizer assim, com né? certeza. Facilita um pouco mais a vida da pessoa. Mas a legislação, ela traz documentos, exemplo. Vou dar um exemplo muito básico aqui. O proprietário de uma terra rural. Proprietário. Ele e o grupo familiar dele, quem é grupo familiar de uma pessoa, dono de uma propriedade rural? Mulher, companheira, filhos, solteiros. Pode ter 50 anos e ser solteiros que compõem? Compõe. Casou, deixou de compor? Deixou de compor. Desde que seja solteiro... Desde que seja solteiro, está compondo o grupo familiar. O que isso quer dizer? O documento que está no nome do pai serve para você. Para todas as questões previdenciárias. Olha que legal. Legal, né? Legal. Então. É outro fato que eu também acredito que seja desconhecido. Desconhecido. Isso. Aí está todo mundo ali morando no núcleo familiar, a gente chama de regime de economia familiar. Tá. Para preencher esses requisitos de regime de economia familiar, ter esse nome bonito de segurado especial rural, tem alguns requisitos. Exemplo. A propriedade rural não pode ter mais do que 99,9 alqueires. Entendeu? Então, é o limite da legislação. Por quê? Porque há uma presunção de que passou disso daí a fazendeiro tem que pagar a previdência mensal. Entendeu? Entendi. E também não pode ter funcionários às suas expensas. Pode ter nem um dia no ano, doutora? Pode. Até 120 dias no ano.
no ano civil. Entendeu? Perfeito. Doutora, e aí o segurado especial rural não pode trabalhar na rua, na cidade, no urbano? Nem um dia no ano, tem que ser só rural? Pode, até 120 dias no ano civil. Pode ser pedreiro, um pouquinho sim. São as nuances que a legislação aceita, entendeu? Tá. Mas desconhecidas também. Também. Da maioria. Da maioria, exatamente. E pode comercializar a produção? Pode comercializar. Pode vender na feira? Pode vender na feira, não tem problema. Não tem que ser só para subsistência. Afinal, a presunção é de que quem tem 50 alqueires não seja só para subsistência mesmo. Que venda, que tenha renda, que seja abençoado, que abençoe o município, não é verdade? Então, outra situação. Aí tá. Mas e essa pessoa, esse proprietário, né, de até 99,9 alqueires, que a documentação dele serve para todos os membros do grupo familiar? Que documentação dele vai servir para quando acontecer um fato gerador do direito previdenciário? O que ele tem que levar? Um exemplo bem simples que eu acho que todo mundo que é proprietário tem. ITR. Todo mundo não tem ITR? Todo mundo tem. Bom, né? Se você tem terra, você tem que ter o ITR. Você tem ITR. Um ITR por ano comprova aquele ano para todos os membros do grupo familiar de previdência. Outro documento. Nota produtora. Bloco de nota do produtor rural. No nome do titular do grupo familiar, serve para os demais. Legal, né? Bacana, muito nota bacana. produtora, bem bacana mesmo. Aí, a declaração do sindicato é um dos documentos que elenca na mesma ordem de, vamos dizer assim, de poder, né? O mesmo poder, a mesma força que tem o ITR tem uma declaração do sindicato. Então, o que é que a declaração do sindicato é tão usual assim? É porque há uma presunção também de que aquelas pessoas que não guardaram documentação, não foram diligentes nesse sentido, não podem perder por isso. Trabalharam. Sim. Né? Aí elas vêm com alguns indícios de provas. O que são indícios de provas? A matrícula das crianças no colégio rural, a visita do agente comunitário de saúde, aquela visita no hospital, a visita de rotina que foi no hospital, onde está lá dito que a linha tal, a profissão é lavrador. Existem aquelas declarações dos vizinhos também? As declarações dos vizinhos, elas não têm essa esse força para subsidiar ou fundamentar uma declaração do sindicato, não. São outros indícios. Exemplo, nasceu os filhos, né? Aí lá na certidão de nascimento dos filhos está escrito a profissão do pai e da mãe. Está lá lavrador. São indícios. Entendi. Entendeu? E aí a gente pode imaginar N indícios. Eu comprei na Gazin, mandei entregar na minha casa e tá lá, a linha fulana de tal, assim, assim, assim. Entendeu? A nota fiscal. Sim, a nota. Né? E vários outros. Aí pode imaginar um universo de indícios de prova que junto com a declaração do sindicato fica forte. E aí é possível a concessão assim. Eu estou falando aqui do proprietário, não é verdade? Eu falei do proprietário da pequena propriedade rural. Pequena que eu acho que quem tem 99 não é tão pequena assim, é abençoado, não é verdade? Mas a lei diz que ainda é pequena. Tá. Aí nós vamos falar daquelas pessoas que trabalham para o proprietário. Em regime de quê? O mais usual, comodato. O filho casou. O filho deixou de compor o grupo familiar. Ele tem certidão de casamento. Mas ele está lá no núcleo familiar. Ele não saiu. O pai deu ali em arrendamento para ele ali uma lavourinha de coloral, de café, de cacau, não sei o que mais. Na região de Médici aqui eu percebi que é muito leite. Sim. Umas vacas para poder tirar leite, já cresceu ali e tal. Aí precisa regularizar aquilo para várias coisas. Para Idaron, para financiamento, não é verdade? Para o INSS não é diferente. Vamos fazer um contrato de comodato. Aquele contrato de comodato, o contrato é o quê? É a vontade das partes expressas no papel. Não é verdade? O que o INSS precisa, o que a autarquia previdenciária precisa, é da autenticação da firma, do reconhecimento das assinaturas das partes que manifestaram a vontade. Lá na legislação diz que o servidor tem que olhar a data da autenticação. Então, eu vou dar um exemplo disso prático aqui. O seu João disse que o Pedro
residiu em comodato e trabalhou em um alqueire de terra na propriedade rural dele do ano de 2000 até a presente data. E o Pedro hoje tem 60 anos de idade. A autenticação, lembra que eu falei? Sim, da firma? é o que conta. É o que conta. O servidor do INSS vai olhar o objeto do contrato, vai ver que é a prestação, vai ver que é o exercício de atividade rural, vai olhar a data da autenticação da firma ali, né? E vai conceder o benefício com um único contrato de comodato. Uma aposentadoria por idade. Precisa dessa diligência de fazer o documento em tempo hábil. Você não vai precisar de sindicato, você não vai precisar... Porque as pessoas... precisou de tanto documento, precisou porque você não fez o instrumento correto no tempo certo. Veja bem, se eu falei de documento de 18 anos atrás para uma aposentadoria, certo? Mas ele também serve para os demais benefícios, que a carência é menor. Eu falei de fator gerador, fato gerador. Fato gerador, doença. Eu tenho um contrato de comodato, estou ali, lindo, feliz, trabalhando na propriedade rural de quem não é meu pai, mas é uma pessoa que resolveu me dar uma terra em comodato. Tá, e aí aconteceu um fato gerador chamado doença, e eu tenho ali, eu chego simples e puramente com um documento médico para provar a incapacidade, o contrato de comodato, RG, CPF, comprovante de endereço, vou passar pela perícia e vou ficar em benefício de auxílio-doença. Natural. Não vai ser exigido nenhum outro, doutora, nenhum outro mais. A legislação diz que é só isso. Salário e maternidade. Estou lá, minha esposa, eu e ela temos no caso, o homem, né? Temos lá o contrato de comodato e estou há algum tempo ali, e mais de 10 meses, que é a carência do salário e maternidade rural, tá? E veio o nenê. Pura e simplesmente, nasceu o neném, pega a certidão de nascimento, RG e CPF da mulher, o contrato de comodato, o nomezinho dela tá lá. Ah, não, o nomezinho dela não tá só do marido. Pega a certidão de casamento, junta ali para provar que é a mulher dele. Pronto, vai ser feita uma entrevistazinha, né? Caso não sejam casados. União estável. Aí tem que comprovar. A união estável para fins de INSS, ela é comprovada da seguinte forma: 3 documentos de união estável que comprovem esse fato de união estável. Que é um exemplo bem simples disso. Teve 3 filhos em comum. Prova. Mesmo que sejam documentos iguais, são 3 certidões de nascimento, né? Prova de 3 provas de mesmo domicílio. A conta de água está no nome de um, a conta de energia está no nome do outro. A de energia está no nome de um, aí vem a do consórcio no nome do outro. Provou. Só tem que ser 3. Certo? E aí coloque na sua imaginação tudo que pode ser 3 e vincule os 2. Entendeu? Isso é prova de união estável para fins de INSS. Gente, isso tudo que eu estou explicando é na esfera administrativa. É o que a norma da lei 8.213, decreto 3.048, IN 77 e as demais instruções... Mas eu fico pensando, doutora, eu me considero uma pessoa bastante informada, até mesmo porque a minha profissão exige isso. Sim. Eu fico imaginando, se tudo que a senhora está falando eu desconhecia, eu imagino a população. Desconhece. Assim, desconhece totalmente. Desconhece. Ainda mais nesse caso agora, sobre a gravidez. Vários casos envolvendo aposentados. Então, quer dizer, é preciso fazer... a gente precisa tornar essas informações muito mais acessíveis à população. Embora sejam feitos... Embora hoje as secretarias de assistência social tenham programas que aproximem mais esse público de estar conhecendo os direitos, mas eu considero que mais de 90% do que a senhora me falou até agora eu desconhecia. Desconhecia. Vou falar uma que você vai desconhecer mais ainda. E vou citar um exemplo de uma pessoa aqui da cidade. Acredito que ela não está me assistindo, porque eu nem falei. Eu vou lá na loja dela depois, mas eu não falei para ela que eu viria aqui. Esqueci. Vocês devem conhecer a Vina, da Estilos. Ok. Conhecem, né? Daqui do município há muito tempo. Eu comprava com ela há algum tempo ali na loja e entrei, né, no tempo que ainda estava no INSS, e via de regra, servidor do INSS é muito abordado para perguntar as coisas. E a gente se limita àquele universo. O que te procuram no instituto, ou o que alguém te pergunta na rua, eventualmente, tal. Você não vai se excusar, né? Você tem que servir. A palavra é servidor, você tem que servir. Quando você tiver, tem que servir, né? Só que ela estava com vergonha de me perguntar. E eu ali comprando com ela uma coisa e outra. Rúbia, eu só vou te perguntar isso porque eu já não estou aguentando mais.
mas é o seguinte, eu já tive um benefício meu negado, porque eu não sei o que fazer, eu tenho 60 anos e eu não tenho nunca mais direito a aposentar. Aí eu falei, peraí, aí eu começo do começo nas perguntas, né? Falei, tá, vou te perguntar o que você é agora. Sou empresária, contribuinte individual, pago a previdência, normalmente meu contador paga lá do Prolabore e tal, natural. Há quanto tempo está assim? Aí ela mencionou há quanto tempo estava. Eu falei, tá, e antes? O que era? Era trabalhadora rural, eu tinha sítio, tinha terra, tenho até hoje, na verdade, mas antes era só isso, era só uma terra. Qual o tamanho da sua terra? Perguntei, né? Eu acredito, acho que 40 alqueires no máximo, falei de 99,9, então tá bem aquém, né? Tá bem aquém. Falei, tem um ITR de cada ano, até o ano que você iniciou a situação empresarial? Ela, tenho. Tá, então eu preciso te dar uma informação que foi aprovada, foi o Ministério Público Federal, entrou com uma ação civil pública e que hoje a mulher aos 60 anos e o homem aos 65, ele pode juntar tudo que ele já teve na vida para poder ser concedida a aposentadoria chamada híbrida. O que é híbrida? Pega o rural, pega o urbano, junta tudo, faz 15 anos e faz a pessoa feliz. Ela olhou assim, eu falei, olha, vamos agendar para você, né? Vamos agendar e você vai lá e vai ver como que é rapidinho. Nossa, ela ficou tão feliz, tão feliz. Ela nunca imaginava. Não, conseguiu. Conseguiu, com Sim, certeza. mas ela não imaginava que existia. existia. Não conseguia. Aí eu mencionei isso para ela, eu estou contando agora esse assunto, porque eu falei isso para ela. Eu falei, Vina, eu não consigo falar isso para todas as pessoas. Meu tempo é exíguo. Claro. Estou ali, eu só consigo atender quem vai, né? E aí, como que eu saio na rua? Ei, vem aqui, vamos aqui falar alguma coisa. Apesar de que eu era coordenadora aqui do Programa de Educação Previdenciária, do PEP. Só que não dava tempo. Uma servidora, o governo querendo enxugar Estado mínimo. Então, não dava para sair nas linhas, fazendo palestra. Só que em outros tempos eu já fiz muita palestra. Dei aula de direito administrativo em cursinho, fazia aquela turma toda pensar o direito previdenciário junto com a gente. E assim, como se trata de direito, aí assim, ia eu e um auditor da Receita. Aí, na minha hora, o povo interagia. E o caso da minha tia? E como é assim? Todo mundo tinha um caso. Quando era a hora dele, era tributo, né? Obrigação, aí já né? todo mundo calado. Apático. Eu olhando assim, acho que pensando no leite que tinha que tirar em casa, nos bezerros que tinha que prender. Mas falar de direitos é uma coisa gostosa. Sim. Então, para mim, não é difícil, né? Doutora, eu queria fazer uma proposta à senhora, porque o tema ele é extremamente rico, é extremamente útil. Se nós poderíamos gravar uma continuidade dessa matéria, porque ela rende o programa inteiro. Então, eu até falei para o Matheus, Matheus, converse com o nosso amigo lá, que me fez o convite, e diga assim, que em outros tempos eu era responsável por ser entrevistada pela Artemísia Azevedo e o Adelson Moura. Ok. Lá de Brasília. Eles me ligavam uma vez na semana e o Eduardo assistia também, e o pessoal lá de casa. E é um privilégio, né? Uma satisfação. Muito bacana. E eles faziam um script. Então, cada vez era um assunto delimitado. Por quê? Vamos falar do segurado especial, vamos falar de tal benefício, vamos falar de tal segurado, quais as nuances, e nós podemos elaborar juntos. É infinito. Claro. Eu queria concluir esse tema numa próxima entrevista já agora nos próximos programas. Sim. Nós só temos esse período de Natal e Réveillon, mas logo em seguida concluirmos esse tema específico. Sim. Certo? E depois nós iríamos para outros temas. É porque eu acho a sua proposta está exatamente dentro do que o programa se propõe, sim, que é trazendo informação que as pessoas desconhecem. Sim. E como eu falei, eu que me considero informado, desconhecia boa parte dela, imagina a população que... Né? E ainda mais esse público em si, o pessoal idoso, que é sempre, né, deixado mais para lá, que desconhece, são filhos que acabam não auxiliando os pais, né? E as pessoas ficam reféns de apoio de outros. Sim. Então,
eu creio que seria muito interessante que saber se a senhora concorda com isso. Super concordo. Ah, então tá fechado. Então a gente conta com a senhora numa próxima gravação. Tá, estou à Tá ok? disposição. Ok. Só agendem com os meus meninos, né? Que Com eu costumo certeza. chamar, né? Matheus, Lucas e Elisama. Tem uma infelizmente. equipe fantástica aí, faz uma assessoria. Graças a Deus, Né? eles são impecáveis. Tem um respeito pela senhora e uma assessoria fantástica. É, de Deus para mim. É, claro. E a gente espera poder contar, a gente vai concluir esse assunto que eu achei fantástico e depois nós faremos outros. Sim. Combinado assim? Combinadíssimo. Então tá ótimo. Pessoal, nós temos então um próximo encontro marcado. Eu tenho certeza que vocês curtiram muito o assunto porque ele foi super elucidativo, né? Eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também. E a gente vai ter vários outros encontros em breve. Grande abraço para vocês, até mais.